Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Desmistificando a Confeitaria. Aqui a gente discute estratégias de como que você pode vender doces práticos e deliciosos para conquistar sua independência financeira sem você precisar sair de casa, tá? E hoje o vídeo é justamente sobre isso. A gente vai falar como que você vai conseguir vender os seus doces sem você precisar sair de casa. Esse vídeo, gente, eu resolvi fazer porque assim, quando eu parei de fazer doce, na rua, que eu conquistava os meus clientes de porta em porta, né? Eu fazia os meus doces e eu saía para vender. Se você ainda não viu esse vídeo, se você ainda não conhece essa história, procura aqui no nosso canal o primeiro vídeo, onde eu falo um pouco mais sobre isso. E então eu pegava e saía de porta em porta para vender os meus doces, mas chegou um momento que eu não tinha mais como continuar vendendo doce na rua. Então não tinha mais, ficou inviável eu ter que sair buscando os clientes. Eu precisava que os clientes me encontrassem, que novos clientes viessem até mim. Eu precisava aumentar minha captação de clientes. Foi quando eu enxerguei uma oportunidade em vender por aplicativo. Por que uma oportunidade em vender por aplicativo? No início, eu não tinha entregas, eu não trabalhava com entrega porque você tem que pagar um motoboy, eu tinha que pagar um salário, ficar pagando diária para ele poder realizar minhas entregas, é assim que eles trabalham. Então, ficou fora de questão o aplicativo. Quando começou a ter os próprios motoboys, a própria frota do iFood, os próprios entregadores que abriu esse espaço, eu falei, opa, chegou o meu momento. Porque, gente, para você estar nessas plataformas é muito vantajoso. Você não precisa pagar um funcionário, porque eles fornecem o motoboy a cada entrega. Você não precisa se preocupar com logística, porque eles resolvem isso. Então, acaba sendo 100% vantajoso. Você não se preocupa com nada. Outra vantagem, gente, é que é uma venda diária. Justamente por ser uma venda diária, você vai conseguir o quê? Aumentar sua captação de clientes. Quando você entra no iFood, ele faz uma entrega de um raio de até 7 quilômetros, por exemplo. Então, olha quantos clientes você pode ter ao seu redor num raio de 7 quilômetros. E outra coisa, quem está no iFood é porque ele quer um doce rápido, ele quer um produto rápido, ele quer uma sobremesa rápida, ele quer um bolo no pote, ele quer um brigadeiro, ele quer um bombom, porque ele quer comer uma sobremesa ali depois do almoço, ou quer servir, de repente ele recebe alguns familiares em casa e quer servir uma sobremesa para esses familiares também, ou ele está no trabalho e quer pedir um lanche. Então, gente, é uma venda diária, é uma coisa que você vai conseguir ganhar dinheiro todo dia. É diferente de festa, né? Se você trabalha com confeitaria e vende doce para festa, é totalmente diferente, né? Porque o cliente vem, ele te encomenda com antecedência, um mês antes, e aí você ganha aquele dinheiro ali, acabou. Às vezes, quando você está muito no início, você faz, sei lá, 5 vendas por mês de festa, né? Você não tem, quando você está começando, geralmente você não tem uma gama de clientes muito grande para fazer festa todo dia. Mas o bolo no pote no iFood você consegue vender todo dia, porque todo dia tem gente querendo uma sobremesa, todo dia tem gente querendo comer um docinho. Enquanto a gente está gravando aqui conversando, eu já recebi mensagem se eu ia abrir o iFood hoje, se hoje tem sobremesa, né? E aí, tá vendo como que é legal? Eu não preciso nem ficar correndo atrás dos clientes. Eles já próprio me mandam mensagem para saber se a gente vai estar lá na plataforma vendendo nossas delícias. Então, por ser uma venda diária, você tem que estar sempre atento na questão da proposta do que você vai entregar para o seu cliente. Preste atenção que você precisa produzir doces que sejam de fato práticos, para que você tenha assim esses produtos sempre prontos na sua geladeira para você atender eles a qualquer dia e qualquer horário. Uma coisa que você precisa prestar atenção é na questão da embalagem. Eu até separei aqui os doces que eu faço para mostrar como que eu mando na embalagem. Por exemplo, o meu brownie, eu mando embalado ele em duas embalagens diferentes. Eu passo papel filme no brownie e mando nesse saquinho, que ele tem já cola, que eu não preciso me preocupar com adesivar, não preciso me preocupar com dar lacinho, por exemplo, porque a gente precisa mandar esse brownie bem fechado. É um brownie recheado, vai com a minha logo na frente, eu sempre mando com minha logomarca, porque o cliente vai anotar o meu telefone e aí ele vai me pedir de novo, sabe? Tem muito cliente do iFood que migra para o meu WhatsApp e vem conversar comigo sobre festa depois, e vem conversar comigo sobre pedidos maiores, tudo vindo da pronta entrega. Os bolos no pote, por exemplo, esse bolo no pote aqui,
Ele é super seguro de mandar assim, dessa forma, tá? Mas o que eu gosto de fazer quando eu tenho alguma embalagem que eu sinta um pouco de insegurança se ela vai ficar bem lacrada ou não? Essa é bem lacrada. Eu passo uma fita durex, né? Por durex de cima a baixo assim, dos dois lados, para ter certeza que não vai virar e não vai ter risco nenhum de cair a tampa. E os bolos no pote, eles são os modelos que é lacrado, então eu sei que não tem como abrir sem romper o lacre, não tem como abrir sem eu tirar a tampa fora. Esse aqui realmente não abre. E vocês percebam que eu sempre mando com a minha logomarca, com o meu telefone, para que o cliente possa me encontrar depois, não é? Porque ele precisa me encontrar depois, para ele continuar pedindo, para minha marca fidelizar nele. Então, essas são embalagens prontas, mas, por exemplo, agora que a gente vai entrar na época de Páscoa, esse brownie aqui eu vou começar a mandar com um adesivo de Feliz Páscoa. Por quê? Porque o cliente ele já vai entender que eu vou vender produtos para a Páscoa. Então ele vai ficar ali de olho no meu iFood, ele vai pegar o meu telefone, ele vai me seguir no Instagram e aí ele já vai virar um cliente fixo. Vocês entenderam como que é esse lance da captação de cliente? O iFood é legal por conta disso, porque eu não preciso ir até o cliente vem até mim. E aí, com pequenos gatilhos, com pequenas coisas que a gente vai mandando, eles vão ficando fiéis. Essa semana, por exemplo, esse brownie em específico é um teste. E aí, esse teste, o que eu fiz? Eu mandei de brinde. Mas você mandou de brinde para clientes que você não conhece? Mandei de brinde para clientes que eu não conheço. Todos eram clientes novos. E adivinha, eles começaram a me seguir no Instagram e já comentaram que acharam maravilhoso. E eu mandei: oi, estou te mandando um brownie que tá indo, é um brinde. É um brownie de Red Velvet com cremoso de limão. Depois me conta o que você achou. E eu mando um recadinho, né, falando para a pessoa me seguir lá no Instagram, né, me seguir lá no meu trabalho, comentar, avaliar, porque é muito importante. Assim que eu recebo um comentário de uma avaliação, eu já respondo para o cliente ver que eu tô assim, ó, 100% atenta ao desejo dele. Mas aí, Rafa, você falou que eu preciso prestar atenção nas embalagens, por quê? Gente, primeiro porque a gente manda os produtos de moto, né? Então, assim, a gente sabe que o motoqueiro não é muito cuidadoso, né? Então você precisa prestar atenção nisso. Você precisa prestar atenção se o seu produto ele vai resistir. Por exemplo, esse potinho. Se eu saculejar assim, ele vai estragar? Entendeu? Você tem que ter esse tipo de lógica. Claro que agora ele não vai estragar porque ele está bem gelado, mas se ele tivesse em temperatura ambiente, com certeza ele poderia dar um chupapo ali e a tampa coisar. Mas assim, trabalhando em aplicativo, eu só tive 2 incidentes. O motoboy entregou para um cliente qualquer, nem conferiu quem era o cliente, com certeza aquele motoboy deve ter tido algum tipo de punição, né? Porque eles têm, se vocês não sabem, agora a gente também avalia o motoboy, como que foi o atendimento do motoboy. E o segundo foi que o bolo chegou quebrado. E aí, quebrado e bem amassado. Então, deu para notar que o motoboy, às vezes, eles têm alguma coisa, dependendo da bag, eles têm alguma coisa dentro da bag. E deu para notar que ele botou outro pedido em cima, outra coisa em cima. Não sei o que foi, mas ele botou alguma coisa em cima que amassou bastante o meu bolo. E aí, o que eu fiz? Eu falei pro o cliente entrou em contato comigo, reclamando, né? Eu falei: olha, entre em contato direto com o aplicativo daí, que eu vou entrar em contato com o aplicativo daqui. Gente, eu fiz a reclamação e adivinha o que aconteceu? O iFood, ele bancou uma segunda remessa, isso mesmo, ele bancou um segundo pedido. Ele bancou o segundo pedido, tá? Ele fez eu fazer outro pedido, mandou pro cliente, mandou o motoboy, ele resolveu tudo. Então, olha que legal. Se fosse um motoboy particular, teria que ser assim, de muita confiança para ele vir buscar de novo e ter certeza que você não ia ter outro prejuízo. Outra coisa, você teria o prejuízo porque ninguém ia pagar pelo primeiro produto. A não ser que você descontasse, né, de salário do motoboy que você está fazendo. Mas se é um freela, se é uma coisa que não é contratado, não tem como você descontar, né? Porque fica chato. Você não botou isso na regra antes, a não ser que você tenha botado. Mas se você não botou, não tem como você descontar esse tipo de coisa do motoboy. Então, essa é uma vantagem muito boa, porque assim, qualquer tipo de incidente, a plataforma, ela se responsabiliza. Se ela entender que a culpa, de fato, foi do entregador, né? Não foi culpa sua, não foi culpa do cliente, não foi nada. Isso é bem legal. E aí, uma coisa que vocês precisam prestar atenção é que cada plataforma, eles cobram uma porcentagem diferente, tá?
Por exemplo, o iFood cobra 27% de cada venda, o Uber Eats cobra já 30% de cada venda. E aí, como assim, Rafa? A questão é, gente, se o seu produto custa R$ 10 no, no dia a dia, no iFood ele vai ter que custar 30% a mais. Deixa eu fazer um cálculo aqui para ver como que ficaria só para vocês entenderem rapidinho. Ó, R$ 10 mais 30%, ele iria para 13. Então, se você vende o seu bolo no pote na porta do seu ateliê a R$ 10, no iFood você teria que vender a 13. Mas por quê? Vamos supor, gente, que esses R$ 3 de diferença fossem justamente o valor do seu lucro. Então, imagina, você tá lá pegando, né, fazendo seu bolo no pote, tal, você tem R$ 3 de lucro. Aí você começa a vender no iFood pelo mesmo preço que você vende em pronta retirada no seu ateliê. E aí o iFood vai lá e pega os R$ 3 de lucro. E você ficou sem ganhar nada, porque o resto é custo do produto, né? Então você não pode tirar dinheiro do custo, porque você tem que pagar os fornecedores. Então por isso que é importante vocês prestarem atenção em qual é a porcentagem que cada aplicativo cobra. E depois disso fazer um aplique a mais dessa porcentagem no valor do seu produto. Tem duas formas que você pode fazer também, gente. A primeira forma é ele custar R$ 10 em pronta retirada no seu ateliê e ele custar R$ 13 no iFood. Outra coisa legal assim que as pessoas estão começando a fazer e que fazem geralmente é cobrar o mesmo valor. Ou seja, se no iFood é 13, em pronta retirada é 13 também. Por que é legal isso, gente? Porque você vai ter uma margem bem legal de lucro para poder brincar, né? Porque, querendo ou não, quem vier retirar no seu ateliê, você vai lucrar o dobro, né? Teoricamente, você lucra o dobro, mas você também consegue criar mais promoções. Então, pense, você consegue criar promoções de compre 2, leve 3, mesmo que a pessoa peça pela plataforma, vai ficar meio que compensado, entendeu? É como se fosse uma balança e aí você vai estar sempre compensando. Você pode botar promoções do compre 2, leve 3, você pode botar promoções de frete grátis, você pode botar cupom de desconto. Isso não vai atrapalhar a sua margem de lucro, porque teoricamente você está com uma gordura boa de lucro aí, né, para brincar com essas promoções e atrair cada vez mais clientes para você, gente. Tá vendo como que é bem legal essa história de vender por aplicativo? É muito fácil para você conquistar cliente e atrair cliente sem precisar ficar desesperada na rua batendo de porta em porta, debaixo de chuva, debaixo de sol quente, não é mesmo? E aí, Rafa, vamos falar de algo muito importante agora. Eu vendo bolo no pote todo dia. Eu preciso fazer bolo no pote todo dia? Não precisa. Mas para você não precisar fazer bolo no pote todo dia, você precisa fazer um investimento. Qual seria esse investimento? Eu trabalho no meu ateliê e eu tenho uma geladeira e um freezer exclusivos para botar os bolos no pote. Ou seja, eu consigo congelar os meus bolos no pote, consigo congelar todos os meus produtos da pronta retirada e da pronta entrega sem perder qualidade, sem perder textura, sem perder sabor, sem perder odor, né? O cheiro, né, que a gente tem desses doces maravilhosos, sem perder nada disso. E aí, Rafa, eu trabalho na cozinha da minha casa, não tenho condições de ter outra geladeira agora. Como que eu vou fazer? Para mim é mais difícil. Não, gente, assim, vai ser um pouco mais difícil sim, no início. Não vou mentir, né? Porque a gente vai ter que ter um trabalhinho dobrado um pouquinho no começo. Você vai precisar fazer mais bolos no pote com mais frequência. Você não vai poder fazer, por exemplo, uma vez por semana só. Você vai precisar fazer ali de 3 em 3 dias. Você vai estar precisando repor seu estoque. Mas presta atenção. O que você pode fazer é separar uma área do freezer da sua geladeira. E aí você vai separar exclusivo para confeitaria. Se você usar esse tipo de embalagem aqui, de plástico, bem fechadinha, você pode pegar uma caixa hermética, botar esses bolinhos no pote dentro, lacrar e botar nessa área do freezer. Porque aí você vai garantir que não vai ter contaminação cruzada, que não vai ter cheiro externo, né? Vai garantir que esse seu produto vai estar sempre com cheiro agradável, que vai congelar da forma correta, tá? Mas aí, gente, você vai ter que precisar botar uma meta. Você vai vender seus bolos no pote, você vai vender pra caramba nos aplicativos. Mas eu preciso que você ponha uma meta e junte dinheiro para comprar uma geladeira exclusiva. É assim, é uma das primeiras coisas que você precisa quando você está começando a vender em casa e você quiser investir mesmo no mundo da confeitaria. Esse é um dos primeiros produtos que você precisa investir e ter na sua casa.
é uma geladeira exclusiva para confeitaria? Compra uma geladeira duplex, né, que tem um espaço legal no freezer, porque aí você consegue manter os produtos que estão saindo com os produtos que você quer armazenar e produzir mais, entendeu? E aí vai ficar bem legal. Eu sei que pode parecer caro, que pode parecer assim um pouco mais difícil, mas não é, gente. Pensa só, se eu não tivesse minhas duas geladeiras exclusivas para confeitaria, eu não estaria vendendo o tanto que eu estou vendendo hoje. Significa o quê? Quando você vai para você toma esse próximo passo de ter mais dinheiro para poder ter a geladeira, para conseguir ter mais clientes, significa que você está crescendo. Então, assim, bota isso como uma meta boa aí, bota aí, você vai vender bolo no pote todos os dias e vai conseguir comprar sua geladeira exclusiva. Minha logística eu faço da seguinte forma: eu sempre procuro trabalhar com produtos que eu consigo deixar pronto. Nenhum tipo, assim, poucos os produtos que eu preciso finalizar na hora do pedido. Só os, por exemplo, os bolos vulcões, eu preciso finalizar na hora, né? Porque a gente aquece o brigadeiro, joga lá e manda quentinho pro cliente, porque esse tipo de bolo o cliente quer receber quentinho. Mas assim, os meus brownies, os meus bolos no pote, as doses da felicidade, por exemplo, essa aqui, eu deixo tudo pronto, tá? No meu freezer, para poder assim conseguir ganhar tempo. E como que eu faço? Eu deixo pequenas quantidades de bolos prontos, tipo 10 de cada sabor, vamos supor, se eu vendo 5 sabores, já são 50 doces, né? Então, deixo 10 de cada sabor pronto, montado, finalizado. Se o cliente pediu, é só botar no saquinho, na sacolinha e mandar para ele. Eu deixo também as etapas prontas. Como assim as etapas prontas? Eu deixo mousse pronto, eu deixo recheio pronto, eu deixo massa pronta. Porque vamos supor, o brownie, eu consigo congelar a massa crua, eu consigo congelar ele assado, eu consigo congelar os quadrados, eu consigo congelar os mini quadradinhos que são os que eu uso para rechear os bolos no pote. Então, por que que isso é legal? Vamos supor que tá saindo muito brownie, muito brownie, muito brownie. Eu já vendi todos os meus 10 e eu tenho certeza que vai sair mais. Como eu tenho todas as etapas prontas, o que que eu faço? Eu descongelo as etapas e remonto mais bolo. Então, tipo assim, eu não preciso começar tudo do zero, sabe? Fazer o recheio, fazer a massa, fazer nananã. Porque às vezes não dá tempo, né? Não dá tempo de você fazer tudo, mas fazer uma reposição rápida ali, quando você já tem os ingredientes todos pré-separados, fica super tranquilo. Outra coisa bem legal que eu gosto de vender são cookies. Cookies saem super no iFood, gente. Super, super, super. E o cookie, a única diferença é que o cookie eu não consigo deixar ele assado ou congelado. Eu só consigo deixar a massa pronta, mas em compensação eu deixo as massas boleadinhas, sabe? Todas prontas, pesadas, porcionadas, só para eu botar no forno e assar. Os bolos no pote também a gente faz a mesma coisa, gente. Eu posso deixar os bolos prontos ou eu posso deixar as etapas dos bolos e ir montando conforme vai acabando, gente. Tem vezes que, ó, por exemplo, nesse final de semana eu vendi muito bolo de cenoura, muito, muito, muito. E eu podia ter feito mais para repor, só que eu não tive como. Entendeu? Se eu tivesse pensado que ia vender tanto bolo de cenoura, porque a gente está na época de chuva, eu teria produzido o dobro e teria deixado tudo armazenado direitinho para poder colocar só o brigadeiro na hora que o cliente pede. Mas isso eu só consigo fazer porque eu tenho a minha geladeira exclusiva e eu congelo os meus doces da forma correta. Isso eu só consigo fazer porque eu congelo os meus doces da forma correta, tá? Tem uma técnica específica de congelamento para você conseguir congelar sem perder os produtos. E eu tenho essa geladeira exclusiva, então assim, eu tenho 100% de certeza que nunca vai pegar cheiro de nada nos meus doces, então não tem com o que se preocupar. Mas, Rafa, como que você faz? Você manda seus doces congelados para o seu cliente? Não, eu não mando congelado. O que que eu faço, gente? Quando eu recebo um pedido, é bem rápido, né? A questão de você receber um pedido, o motoboy chegar e ele entregar o pedido para o seu cliente. Então, como que eu faço? Eu pego os meus doces, por exemplo, sei lá, o bolo no pote que eu mostrei para vocês, e aí coloco no micro-ondas na função descongelar. Mas, Rafa, por que na função descongelar e não na função aquecer? Porque eu não quero mandar o meu bolo no pote quente, eu quero mandar ele descongelado. E tem uma diferença. Quando você aciona a forma descongelar, as ondas do micro-ondas, o calor do micro-ondas, ele vai funcionar apenas para dissolver os cristais de gelo que se formaram
e congelar o seu produto. Então, ele vai descongelar o seu produto sem aquecer o seu produto, sabe? E assim, tem produtos que descongelam super rápido. O brownie, por exemplo, é o tempo de eu tirar e até chegar na casa do cliente, ele já descongelou, até porque o brownie é um doce que ele tem uma textura mais molhadinha, ele tem uma textura mais molinha. Então, nem no micro-ondas eu não preciso levar. Por isso que esse tipo aqui, ó, por exemplo, esse aqui não vai no micro-ondas, né, gente? Esse tipo de saquinho não vai no micro-ondas. Esse aqui já vai no micro-ondas, então esse aqui eu já consigo descongelar. Esse aqui já não vai no micro-ondas, então como que eu faço? Eu deixo sempre uma quantidade na geladeira, que eu veja que está saindo. Então, conforme vai saindo, eu vou retirando do freezer e botando na geladeira. Por isso que é legal você deixar os produtos no freezer e na geladeira, porque na geladeira você deixa, sei lá, 2 sabores de cada, como um estoquezinho, e no freezer você deixa o seu estoque maior pronto, perfeito, para você conseguir atender seus clientes e a sua demanda todos os dias. Mas, Rafa, como que eu vou fazer se eu não tenho loja? O iFood só atende para loja, né? Gente, não precisa ter loja. Como que eu vendo no iFood se eu estou no meu endereço residencial? Eu estou no meu ateliê. Então, eu não sou um endereço comercial, eu não sou uma loja, eu não sou nada. A única coisa que você precisa se preocupar é a seguinte questão. Por exemplo, quando eu recebo um pedido, eu não fico pedindo para os motoboys ficarem subindo para vir retirar comigo. Primeiro, porque eu não consigo dar orientação e ver de forma correta como que ele está armazenando o bolo a minha sacola na bag dele. Eu gosto de entregar e ver para ter certeza que ele vai colocar do jeito correto para não ter nenhum incidente. Isso é muito importante você prestar atenção, tá bom? E segundo, porque como é um endereço residencial, não pode ter comércio em endereço residencial. Eu não quero dar motivos para as pessoas, o síndico, por exemplo, brigar comigo e interromper minhas atividades. Então, sempre que vem um motoboy, ele interfona. Eu deixei isso um recado lá no iFood para ele interfonar sempre que ele chega. Ele interfona e eu desço com o meu pedido. Então fica assim super legal. Outra coisa que você precisa prestar atenção é sua água, luz, energia, gás, eles são individuais ou são compartilhados, sabe? Rateio, que eles te dão uma taxa e você paga aquele valor. Por que que eu tô falando isso? É importante você prestar atenção na seguinte forma. Se o seu doce, ó, é importante você prestar atenção na seguinte forma. Se o seu gás, água, energia, nananã, for rateado, as pessoas do seu prédio podem reclamar, né? Podem achar ruim. Ah, mas aquela moradora, ela gasta mais água, ela tinha que pagar mais. Aquela moradora, ela gasta mais gás, ela tinha que pagar mais, tá? Quando é individualizado, não tem problema nenhum. Mete bronca, faz suas coisas e vai ganhar dinheiro fazendo doce. Se for rateado, conversa com o seu síndico, fala que você trabalha em casa, que é um direito seu, e vê como que as coisas vão funcionar. Obviamente, gente, temos que ser honesto também, né? Se você começa a vender bolo e aí você tá, sei lá, vai começar a sair 100 bolos no pote por dia e for rateado, é justo que você pague um valor a mais, né? Porque você realmente está usando a mais. Então, conversa com o seu síndico, conversa aí com o pessoal do seu prédio, com seus vizinhos, já aproveita, já faz, já oferece e vê como que vai ficar a situação, como vai fluir a situação, mas não deixe de vender, não se preocupa. O iFood ele aceita endereços tanto residenciais quanto endereço comercial. A única coisa que você precisa ter é um CNPJ. Se você não tiver um CNPJ, você pode entrar agora no portal do empreendedor no MEI, tá no portal oficial do MEI, e abrir o seu CNPJ. É muito simples, é muito rápido. Você paga uma pequena taxa aí que vai compensar bastante para você estar nesses aplicativos e captar mais clientes e aumentar sua gama de clientes para vender. E aí, o último ponto é: quais aplicativos eu devo usar? Gente, estejam em todos os aplicativos. Por que todos os aplicativos? Porque o cliente que usa 99 Food não é o mesmo cliente que usa Uber Eats, não é o mesmo cliente que usa iFood. Cada um tem a sua preferência, cada um acha a região melhor, cada um vê mais vantagem em cada aplicativo. Então é importante que você esteja em todos os aplicativos. E outra coisa, como que você vai fazer para estar em 3 aplicativos diferentes? Gente, é só se cadastrar, eles aceitam, tá? Não tem nenhum problema. E aí você vai fazer um único estoque, o mesmo cardápio para todos os aplicativos. Você não precisa botar um cardápio diferente por aplicativo, não.
coloca o mesmo cardápio em todos os aplicativos e aí você vai controlando, né? Porque assim, qual que é uma das vantagens também dos aplicativos? É que você pode pausar um item para venda. Vamos supor que eu estivesse vendendo o bolo no pote e tivesse só mais um. Eu vou deixar todos os aplicativos abertos? Eu vou deixar com esse único bolo no pote? Não. O que eu faço geralmente é encerrar a venda daquele produto, porque quando tem só um produto, a gente infelizmente não consegue controlar estoque. Eu tenho que controlar isso manualmente. Então, quando tem só um produto, não vale a pena você botar lá, porque já aconteceu de eu botar que o produto tinha esgotado, ou que só tinha mais uma unidade, e a pessoa foi lá e pediu mais de um. E aí eu tive que conversar com ela pra gente poder trocar o produto, entendeu? Então, é muito simples. Você vai pegar e vai pausar os produtos. Todo dia você pode mudar o cardápio. Não quero ter um cardápio fixo. Todo dia eu quero fazer um doce novo. Você consegue lá alterar tranquilamente, gente. Então, isso era o que eu tinha para ensinar para vocês sobre vendas por aplicativo, sobre como vender por aplicativo. Se ficou alguma dúvida que eu não consegui sanar nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero responder vocês. Quero te ajudar mais. Se você tiver mais sugestão de vídeo que você gostaria, comenta também que eu vou trazer esses vídeos ao longo das semanas, tá, gente? Toda semana vai ter episódio novo do Desmistificando a Confeitaria. E espero que vocês gostem e me acompanhem nos meus canais. Um beijo e até o próximo vídeo.